Oi, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai conversar com a Dani, da Preta Cor. Vamos conhecer um pouquinho da Dani por trás da marca. E estamos aqui no nosso segundo Conexão Craft. E aí, Dani, como é que está? Como é que está? Tá em Porto Alegre? O que tu anda fazendo? Conta um pouquinho pra gente aí. Onde é que tu anda? Tudo bem, gente? Boa tarde. Tudo Primeiro, bom? fico muito feliz com essa iniciativa de vocês para a gente poder mostrar um pouquinho dos bastidores, né? Que às vezes a gente sente falta disso, né? Em função de não poder estar fazendo as feiras e essa proximidade. Mas estou em casa, né? Tanto eu quanto meu marido. Além da Preta Cor, eu sou professora de teatro, então as escolas, como todo mundo sabe, pararam sem uma previsão, né? Então, a gente está trabalhando em casa. Eu, felizmente, né, tenho o privilégio de morar numa casa com um pátio, então a gente está, assim, vida na natureza, né? Plantando, reformando, surgindo algumas coisas novas também. Ai, coisa boa, eu acho que a casa com pátio dá, já que a gente tem que ficar em casa, né, dá uma sensação um pouquinho melhor de liberdade. Eu tô socada em apartamento, né, mas a Karen também tem pátio, tem até jacu no pátio dela. Adoro, eu vejo os vídeos, as fotos, adoro. Hoje eles vieram mais cedo, tava falando antes, né, eles já vieram para comer. A gente alimenta, tudo que é bicho que aparece, a gente vai alimentando. E eles vão aparecendo, né? Mas também tô na mesma que tu, Dani, plantando, arrumando coisas em casa. Casa sempre dá mais trabalho, então a gente aproveita agora a quarentena para isso, né? Mas, enfim, fala um pouquinho mais, assim, de ti, sempre fez trabalhos manuais, como é que tu chegou na marca? Então tá. Bom, gurias, eu tenho várias formações, assim, eu já passei por muitas coisas, muitos tipos de conhecimentos diferentes, né? Eu sou natural da Serra, de São Francisco de Paula, então eu morei lá até os meus 19 anos. Eu fiz magistério, primeiramente, e foi engraçado que quando eu comecei a marca lá em 2018, a minha mãe me remeteu uma lembrança que eu fazia bijus para vender quando eu estava no 6º ano, ali na faixa dos 12 anos, que a moda era miçanga, nos anos 90, né? A pessoa entregando a idade já, né? Uhum. Quem não fez um colarzinho de miçanga na vida? Miçanga. Essa aqui eu que fiz. Ai, adoro! A gente vai falar contigo hoje, tá? Vou botar o meu. Vamos marca botar. Na época, mas eu fazia também. Gente, e daí eu fiquei chocada, porque vocês sabem que às vezes a gente tem umas memórias que a gente meio que deixa de lado e é como se não existisse e alguém vem e te fala, gente, como é que eu fazia isso que eu não lembrava, né? E aí eu fiz magistério, ganhei uma bolsa, na época em que foi lançado o ProUni ainda, eu ganhei uma bolsa para comércio exterior, que eu achava uma coisa chiquérrima, não sabia nem o que era direito, me inscrevi lá, porque eu pensei, gente, vou usar meu inglês por uma coisa que não é só dar aula, vamos fazer comércio exterior, né? Cheguei lá, aquele monte de dados de economia, né, finanças, eu pensei, gente, eu não acredito que esse curso é sobre isso, né? Eu troco o Jornal Nacional quando entra os dados de economia e eu me inscrevi num curso que é sobre isso, né? Mas tudo bem. Aí, a de humanas caiu no meio dos números. Caiu nas finanças. Tudo que tu fugiu, chegou em ti de novo. Chegou, mas era isso aí, a oportunidade veio. A parte de administração é muito legal e a administração é lidar com gente, né? Não adianta, não tem profissão que tu não vai lidar com pessoas. Então eu fiz o curso e durante o curso eu comecei a fazer teatro, que foi quando eu me mudei para cá, fui morar em São Leopoldo, né? E comecei a fazer teatro. E aí, gente, eu me perdi, porque quando eu fiz a minha primeira peça, eu vi que não tinha como eu fazer outra coisa da vida, né? Era o teatro, era ser atriz. Que ano mais ou menos tu veio pra cá? 2010. Aí ganhei bolsa também, tudo muito assim, com bolsa, com um professor que achava que eu era esforçada e me ajudava. Então, assim, sempre contei muito com a ajuda de muita gente parceira, assim, nessas minhas formações, né? E tirei meu registro profissional de atriz e comecei a trabalhar mesmo fazendo comerciais, como apresentadora, né, aos pouquinhos. Isso ali a partir de 2012, 2013. Junto com essa questão de me tornar
atriz, né, de me profissionalizar, veio uma coisa muito forte de empoderamento também, porque eu tive uma infância e adolescência, como a maioria das gurias negras, de não assumir o cabelo, de não gostar do formato do rosto, do formato da boca, enfim. Por muito tempo eu usei coisas para apagar isso, né? Eu usava batons marronzinhos, begezinhos, não usava muita cor. E com o trabalho de atriz, eu comecei a descobrir essas coisas e comecei a me identificar mais como uma mulher que podia usar essa beleza de uma outra forma, né? Só que eu não encontrava acessórios e coisas que fossem dessa maneira que eu queria ser, que eu estava descobrindo que eu era, né? E aí começaram as pesquisas, começaram as inspirações e tal, e aí começou a surgir a Preta Cor. Foi em busca, então, de uma identidade. Tu foi criando uma identidade através da criação da marca também. Tu foi criando coisas que tu gostaria de usar. Isso é uma... Sabe que essa é uma história que é bem... Não é comum, mas não é isso que eu quero dizer, mas ela acompanha muitos empreendedores, assim, muitas marcas que começam acabam fazendo assim por uma falha, tu encontra uma coisa, é uma demanda que tu não vê em outros lugares, que é uma coisa que tu quer muito, tu não enxerga, tu não consegue enxergar, tu não consegue encontrar em outros lugares, e tu vai lá e quem tem a ver empreendedor vai lá e faz, né? É assim que a gente geralmente vê as histórias assim das marcas, e é isso. Assim, eu senti essa necessidade, não encontrei no mercado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer. E eu acho que o empreendedorismo é isso também, né? Tu te apodera do eu faço, né? Não vou ficar esperando alguém fazer para mim. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana, assim. E se jogar, né? Vamos ver o que vai dar. Assim. Vamos fazer. Vamos fazer. Eu lembro que eu estava começando a usar mais o Instagram e tinha uma menina angolana, linda, que usava uns acessórios maravilhosos, assim, e umas amarrações diferentes, né? E estava recém chegando essa coisa dos colares de corda, né? E aí eu mandei uma mensagem para ela, né? Tipo, que eu lembrei que em Angola fala português, quando vê ela, né? Joguei pro universo. Mandei uma mensagem dizendo que eu tinha gostado muito do acessório dela e tal. E aí a gente começou a conversar, ela começou a me ensinar algumas amarrações que eles usam lá. Então, daí partiu, né? Inicialmente, essa coisa dos nós e das cordas com a ajuda dessa menina em Angola, que é a Angodiva. Ela agora é uma blogueira lá em Angola, tá crescendo o canal dela também. E é isso. Os teus nós são exclusivos, né? Sim. Só a tua marca tem determinados tipos de nó. Esses nós foi ela que te ensinou? Muito dos nós, esses nós mais complexos, são de inspiração dela, né? Depois eu passei a criar padrões também. E uma coisa legal, o meu marido é descendente de alemães e tal, e ele tem pesquisas gigantescas sobre os vikings e os povos celtas. E tem algumas amarrações celtas que são muito diferentes e muito bonitas. Então, às vezes, a gente acaba criando... Ontem, por exemplo, eu fiz um colar com uma amarração celta. Tu tem aqui, ele aí? Ó, ele parece uma estrela. Uhum. Ó, dá pra ver, né? Ele parece uma estrela. É uma amarração celta. Então, são influências, né? Coisas que vêm chegando. Das origens, né? A gente vai pesquisando e vai chegando. E essa importância, eu acho, de tu também de passar essa questão da origem, né? Eu vou te confessar, assim, tanto eu quanto a Karen, essas questões para nós, como brancas, isso a gente tem um certo limite do que a gente consegue entender da representatividade, né? Afinal, a gente vem de uma outra parcela da sociedade, né? Mas a gente entende essa importância e a gente vê que essa representatividade é uma coisa que é muito... que toca muito, assim, as pessoas. Eu acho que isso tem que ter mais espaço no mercado, assim. Tu acredita no poder disso tudo que tu faz?
Sim, e é uma coisa tão bonita, Cris, que quando eu criei a marca, eu criei porque eu queria acessórios assim, porque eu não encontrava e eu queria usar. Então, inicialmente, eu não fiz com a intenção de vender ou de qualquer coisa, eu fiz porque eu queria usar. Então, o primeiro colar que eu fiz é o colar que está no IG do meu Instagram, que é um colar de tecido. Era corda encapada com tecido. Se faz muito isso com os tecidos africanos, né? Que depois eu passei a usar também. E eu saí na rua com meu colar e, meu Deus do céu, né? Todo mundo queria saber onde é que era, o que que era, minhas amigas se enlouqueceram. Aí eu fiz para uma amiga, fiz para outra, coisa que acontece com a maioria das marcas, né? O primeiro círculo de clientes são os nossos amigos e familiares, né? São presentes, né? Né? E os íntimos, assim, todo mundo. E foi muito legal porque eu vi assim, opa, tem mais pessoas que se identificam com esse jeito de vestir, com esse jeito, além de mim. Então tem outras pessoas que também estavam com esse nicho, com esse vazio para ser preenchido por esse tipo de acessório. E aí começou a funcionar, né? Então meu marido me ajudou criando a logo. Ele é arquiteto de formação, então a gente começou a pensar esteticamente também, né, nisso, e as coisas foram surgindo. Então, inicialmente com essas amarrações, com os tecidos africanos, eu encomendei uma roupa de Salvador, de uma costureira de Salvador, e porque não tinha ainda quem trabalhasse com tecido africano aqui no Rio Grande do Sul, né, não tinha ninguém próximo. E ela me mandou junto os retalhos de tecido dessa roupa. Se eu quisesse fazer um turbante, se eu quisesse fazer alguma coisa. Então, eu fiz os primeiros colares com tecido africano, com esses retalhos dela, né? Então, aí mais tarde eu conheci alguns angolanos que moram aqui em Porto Alegre. Então, essa rede aumentou, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um bracelete que ele é regulável e ele é forrado com tecido africano. Esse tecido vem do Benin. Então, é muito legal porque eu nem sabia que existia um país chamado Benin. Então, isso é uma coisa tão... Como assim tem gente que faz essas coisas lindas e eu nem sei que essas pessoas existem, sabe? Então, isso traz uma outra carga de interesse, de conhecimento, de influência, enfim. Eu acho um processo muito legal. E é globalizado, né? É uma coisa que... A tua arte é local porque é tu que faz, né? Mas ela vem de outros lugares, assim, é muito bacana. Quando que começou a marca? 2018, tu falou? A marca 2018, isso. E depois que os teus amigos e familiares começaram a gostar e depois que tu criou o logo, tu começou daí nas feiras, a questão das vendas? A primeira feira que eu fiz foi muito engraçado, porque eu não tinha mesa, não tinha nada, né? Eu fui assim com a cara e a coragem. Eu tinha uma toalhinha e aí quem estava promovendo a feira me ajudou, trouxe da casa dela uma mesa e tal para poder usar. Foi na Casa de Cultura Mário Quintana até. E foi muito legal, assim, porque era um espaço no centro, onde circula todo tipo de pessoas. E eu percebi, eu imaginava inicialmente que as pessoas que comprariam as minhas peças seriam as pessoas negras. A identificação inicial seria apenas essa. Só que não foi assim. Muitas pessoas gostavam e achavam legal e se sentiam bem. E eu sempre achei isso, porque a gente entra nessas questões de apropriação cultural e não sei o quê. E no meu entendimento, toda pessoa que goste daquilo, que ache bonito, que veja isso como uma homenagem, como uma coisa bonita, ela deve usar sim. Se ela se sente bem, se ela gosta daquilo, ela deve usar sim, né? E isso foi mais uma comprovação, né? No momento em que eu coloquei na feira a primeira vez, que eu vendi praticamente tudo que eu tinha levado, não tinha noção de estoque, né? Eu levei tudo que eu tinha e eu vendi praticamente tudo. Então, acho que estamos no caminho, né? Coisa boa, né? Voltar com as caixas vazias para casa. Né? Oi? Mas tu já fez a feira bem no início da marca ou tu levou um tempo ainda para Eu levei um tempo, porque eu primeiro queria entender como funcionavam as feiras, né? Então, a pessoa que mais me ajudou no início é uma parceira nossa também, que é a Pimenta Mimosa, a Lu. Então, eu fui participar de um sarau muito bacana, que é no Centro de Referência do Negro, que fica ali perto do Praia de Belas. Então, é o Sopapo Poético, é um sarau de poesia, e afroempreendedores colocam as suas peças à disposição e vendem e tal. E eu fui um dia para assistir o sarau e conversei com a Lu.
E a Lucy disponibilizou a me emprestar, inclusive, a maquininha de cartão dela, porque eu não tinha ainda comprado. Ela disse, tu não vai deixar de fazer vendas porque tu não tem a máquina. Então, se tu precisar, tu passa na minha, depois a gente troca, enfim. E ela foi me dando as dicas de locais onde eu poderia comprar coisas com qualidade. Então, meio que é uma rede que se forma, né? Uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio. E a Liliane, da Maraias Bonecas de Pano, também foram as duas que me carregaram e me ajudaram nesse início, assim, né? Até me indicando as feiras, né? Que elas já tinham feito e que eram legais. Então, essas duas gurias foram as primeiras que me puxaram, assim, para as feiras. Como é bacana, né? A gente também é marca, né? Tanto eu quanto a Kari, a gente se conheceu nas feiras, né? Como a gente tem segmentos parecidos, então a gente foi conversando mais, assim. Mas as primeiras feiras são sempre assim, é uma loucura, né? A gente fica perdido. Porque quando eu comecei a minha marca, eu nem fazia ideia que as feiras existiam. Eu comecei a minha marca em 2016. Acho que foi em 2016, finalzinho de 2016, ainda não tinha, assim, o mercado das feiras ainda era muito pequenininho, né? Mas eu nem sabia o que fazer, assim. Então, eu não tinha maquininha também, eu não conhecia ninguém que estava ali, né? Eu não levei guarda-sol até hoje, foi a minha lição mais importante. Guarda-sol é a primeira coisa que a gente coloca no carro quando vai para a feira. Começou a feira assim, e que veio aquele sol a pino, e eu já liguei assim, por favor, alguém me traz um guarda-sol. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Então, por isso que quem faz craft sabe como a gente fala, levem o guarda-sol, levem. Porque são lições que a gente vai aprendendo, assim, né? É sempre muito doido até a gente pegar o jeito, assim, mas é tão gostoso, né? Esse caminhar, assim, esse aprendizado. E contar com a ajuda dos colegas. Sempre se encontra muita gente solidária nas feiras, né? Os colegas de feira são muito solidários. E eu acho que é uma rede muito bacana. Fala, Kari. Dani, deixa eu te perguntar, e tu sempre trabalhou com corda? Tu faz alguma mistura com algum outro tipo de material? O que tu busca, assim, nos produtos? Então, a corda é a base, né? É o que me chamou a atenção inicialmente e é o que eu mais gosto de fazer. Mas eu percebi que a gente tem que ter uma diversidade de produtos até para pessoas que têm estilos diferentes, às vezes, né? Então, por exemplo, eu tenho muitas clientes que gostam de peças mais delicadas e tal, e a gente faz, por exemplo, aqui, ó, esse foi um que eu fiz ontem, que é uma correntinha com o pingentezinho de corda. Tenta botar mais pertinho da câmera pra gente ver. Ó. E esse aqui já é com os tingimentos naturais que eu dei uma loucurada. Pois é, isso era outra coisa que eu queria perguntar. Agora a gente vai falar. E aí, assim, o meu marido, ele é professor de música e é luthier, né? Ele faz instrumentos musicais. Até se vocês observarem aqui atrás, deixa eu ver se dá pra ver, pendurado na parede, 1 milhão de tem um pedacinho, assim, ali. Guitarra. Então, assim, ele faz instrumentos musicais, então tem muita sobra de madeira, né? Então, eu comecei a fazer algumas peças em madeira também. Ó, tem alguns brincos. Brincos de madeira. Então, assim, com as sobras do trabalho dele, né? E aí, agora na quarentena, estávamos aqui plenos no pátio, arrancando mato, aquela coisa toda. E aí tinha um matinho aqui que tem uma bolinha vermelhinha, assim. É mato, né? Mato. E aí eu peguei a bolinha, ela estourou na minha mão, assim, soltou muita tinta. E daí me deu um plim de quando eu era criança, que eu brincava de fazer comidinha, esmagava as plantinhas, aquela coisa toda. Mas comecei a dar uma pesquisada e lembrei da função dos tingimentos naturais, lembrei de uma marca aqui de Porto Alegre que faz umas blusas de linho tingidas com casca de cebola. E eu disse, gente, vamos testar, né? Fiz o primeiro tingimento com casca de cebola, que eu criei esse modelo de brinco aqui, ó. Fica lindo, fica um dourado, né? Uma coisa... Ele é um amarelo que puxa quase para um mostarda, assim, sabe? E eu fiquei apaixonada, né? Então, comecei a pesquisar os fixadores naturais, comecei a pesquisar como funcionava a pigmentação das plantas e tal.
Então, ontem saiu o resultado desse roxinho que eu mostrei para vocês, que ele foi feito com repolho roxo, sabe? Então, saiu uma cor lavanda, assim, e eu fico impressionada, sabe? Porque são coisas que iam pro lixo e tal, e tá virando arte, tá virando uma outra coisa, sabe? Então, tô bem encantada com esse novo processo dos tingimentos e a cabeça tá a milhão, assim. Além agrega um valor ao produto, né? Além dessa descoberta da pigmentação natural, como é que foi essa questão da pandemia para tua marca, assim? Porque tudo mudou de um dia para o outro. Foi de um dia para o outro, né? A gente entrou em 2020, aí uma década nova, todo mundo cheio de planos e... Meu planner 2020 rasguei e coloquei no fogo, né? Tipo, vamos fazer Eu brinco que esse ano eu não vou fazer aniversário, só o ano que vem, porque esse ano não conta. Não quero. Mas como é que tu viu, assim, meu Deus, e agora? Como é que vai ficar? Para mim, assim, acho que como a maioria das pessoas, a gente achou que a gente ia ficar em casa 2 semanas e ia voltar, né? E estamos aqui até agora. Eu sempre tive a vontade de ter um espaço virtual para venda, né? Da marca. Mas por falta de tempo, eu como professora de teatro trabalhava vários dias na semana como atriz, então assim, a Preta Cor acabou sendo uma coisa que eu produzia nas horas livres e atualizava as redes no final de semana, né? Ou stories ao longo, mas eu nunca conseguia assim ter um acompanhamento diário mesmo nas redes sociais, né? E aí quando a gente parou 18 de março, porque a gente parou junto com as escolas, né? Tanto eu quanto meu marido. E aí eu fiquei assim, e agora o que a gente vai fazer, né? Eu peguei um dinheiro que eu tinha guardado e comprei o domínio do site, né? O nome pretacorbiju.com. E eu pensei, bom, tempo livre teremos, né? Então vamos colocar em prática o que eu sempre quis fazer. Então comecei a fotografar, coisa que eu nunca parei, assim, porque tem que ter um olhar diferenciado para fotografar produto, né? Por mais que eu tenha feito cadeiras de marketing na faculdade, que a gente leia, que a gente pesquise, é diferente, né? Que olhar eu quero que a pessoa tenha quando veja o meu produto? O que eu quero que elas enxerguem? Como eu consigo transmitir a essência do meu produto na foto que ela vai ver? E rede social é assim, né? Tu vai passando, se não te parou, não te chamou a atenção, tu não para ver. Então, comecei a estudar fotografia. Estou fazendo um curso online gratuito também de fotografia e sobre Instagram. E aí comecei a fazer isso, né? A tentar fazer fotos melhores, a ver o que precisava mais de acabamento e criei o site. Lancei o site junto com uma promoção, isso no mês de maio, no início de maio. E tenho tentado focar nisso, assim, tá muito mais devagar, tá, mas eu percebo que esse momento as pessoas estão tendo mais tempo para descobrir, para se interessar pelo que tá ali atrás. Então eu acho que é um momento da gente valorizar isso, sabe? De chamar as pessoas pra gente, porque talvez elas não comprem agora não seja o momento delas comprarem, mas lá na frente elas vão poder comprar e elas vão lembrar dessas coisas que elas se interessaram, entendeu? Como é que tá a logística de entrega? É tu que tá fazendo a entrega? Tu manda pelo correio? Eu tenho a opção de mandar pelo correio, a maioria das pessoas pede isso, né? Então eu tenho me organizado para sair de casa uma vez por semana. Que eu moro em Viamão, né? Eu não moro em Porto Alegre. Então, por exemplo, meu marido dá aula presencial uma vez por semana, porque ele, como dá aula de música, são alunos individuais, né? Um por vez. Então ele consegue ainda. Então, por exemplo, hoje ele foi dar aula e eu já mandei 2 entregas para ele fazer, né? Que eram ali nos arredores da escola. Já arranjou, né? Um funcionário. Né? Meu motoboy. Então hoje ele já levou, né? Essa semana, como eu comprei um estoque grande, semana passada eu não preciso comprar material e ele vai fazer entrega, essa semana eu não vou precisar sair de casa, né? Então, é assim que eu tenho me organizado. As entregas presenciais eu tenho feito uma vez por semana, que eu me organizo, né, para entregar. Fora de Porto Alegre, geralmente as pessoas pedem pelo correio. E os custos de deslocamento e tal, acaba sendo mais vantajoso o correio mesmo, né? Mesmo para a pessoa sair de casa, se deslocar, encontrar comigo em algum lugar. Então, as pessoas têm preferido o correio.
Além do site, tem outros pontos de venda, né? Tenho, eu faço parte da loja, né, que é um coletivo de marcas autorais. Então é muito bacana porque lá eu tenho a opção de deixar várias coisas. Então eu tenho trabalho com a corda náutica, eu tenho trabalho com madeira, estou colocando lá os tingimentos também. E lá as meninas também têm o site da loja, onde é possível conhecer várias marcas autorais, além da Preta Cor. E é um espaço muito legal, assim, porque engloba muita gente, muitos produtores, muitos microempreendedores, e as gurias estão lá trabalhando com todo cuidado, com toda atenção para recepcionar as pessoas, né, com álcool, com máscara, com tudo que tem que ser. E Dani, o que tu pensa de planos, né? Passando a pandemia, passando isso tudo assim que está muito incerto ainda para nós, o que tu tem em mente assim, para Preta Cor? Olha, Cris, eu acho tanto tu como a Cris devem ter percebido assim que esse é um caminho que ele não vai voltar. Essa coisa do digital, as pessoas estão aprendendo e estão gostando e estão vendo que funciona. Eu acho que isso não volta, eu acho que isso vai ainda crescer. Então, eu quero desenvolver ainda melhor o meu site, eu quero agregar coisas e pensar caminhos para integrar cada vez mais o Instagram com esse conteúdo mais pessoal que a gente coloca. Como colocar a Dani, né? Porque as pessoas, elas querem comprar um pouco do que é a Dani também, sabe? Da energia, da troca, enfim. Então, quero aprender um pouco mais como fazer isso, sabe? E para o futuro, eu acho que continuar com a loja, com a parceria, com as feiras, que, pelo amor de Deus, retornem logo para a gente poder ver as pessoas de perto. Mas eu acho que é isso, né? É o que a gente fala, né? Teve uma migração necessária e inevitável para o mundo virtual, né? Para o mercado virtual, porque o momento pede e o momento já estava pedindo. Era uma coisa natural, era um movimento natural, né? Claro, a pandemia veio para forçar isso, de uma certa forma, mas era um movimento natural. Eu era uma que já comprava bastante coisa em loja virtual, assim. Mas do pequeno eu sempre gostei muito dessa proximidade, né? Que era o que dava, que é o que as feiras proporcionavam, assim. Essa coisa de conversar, que é o que diferencia a marca pequena da grande, né? Esse contato, assim. Então, acho que é bem importante mesmo que as marcas o Instagram e o Facebook, as redes sociais, elas são uma plataforma riquíssima, ela é uma vitrine gratuita para as marcas. É um universo que tu pode chegar numa pessoa que está longe de ti. Então, é uma dica assim, aproveitem muito essa rede, se mostrem, se coloquem, não é só para botar produto. Claro que tem que botar os produtos, né? A gente tem que mostrar os produtos, mas mostrem a si, porque os grandes varejistas não têm a quem mostrar, né? Eles só podem mostrar produtos. Não tem uma pessoinha ali atrás, cheia de ideias e pegando sementinhas para ver a cor. Alguém tá lá, tem lá uma equipe que inventou alguma coisa numa reunião, né? Então essa é a importância, assim, se mostrem. E é isso que a gente está tentando fazer aqui nesse papo também, né? Que é essa importância, assim, se mostrem quem vocês são, mostra quem é a Dani, mostra quem é o fulano, mostrem-se, porque as marcas pequenas têm esse valor pessoal, né? Que é tão importante, que é isso que a gente vê nas feiras. A gente também dá muito saudade das feiras. Eu tô louca de saudade das feiras. Queremos. Tu tem mais alguma pergunta para Dani, Karen? Dani, acho que tu podia deixar como é que tu tá no Instagram, nas redes sociais, todas as formas que o pessoal pode te encontrar, até para conhecer um pouquinho mais dos teus produtos. E mostra mais uns produtinhos aí para nós. Sim. Só para exemplificar para vocês, eu tinha separado os nós africanos, né? O primeiro diferencial que é só a Preta Cor quem faz é o bracelete de corda. É o bracelete infinito que eu chamo. Esse é maravilhoso. Ele é inteiro, olha.
Ele não tem fecho com imã, com nada, né? E é uma amarração, é uma corda que é super leve, enfim, mas aqui tem 3 metros de corda. E aí, durante a minha pesquisa, é muito legal de pensar como que essas amarrações surgiram, né? Em África, por exemplo. Tinham as tribos nômades que circulavam por lá e tal, e elas precisavam carregar o máximo de coisas ocupando menos espaço, né? Então, essas cordas, essas coisas que eles usariam para depois construir, enfim, as tendas ou alguma coisa, eles usavam essas amarrações. Imagina tu conseguir levar 3 metros de corda nisso aqui, numa bolinha, né? Então, é história viva, né? É muito coisa legal, que passa né? na tradição oral. Então, essa é uma das peças em corda náutica. Aqui tem uma das últimas descobertas, esse colar maravilhoso, que ele foi tingido com açafrão, tá? E é muito legal essas descobertas, porque assim, quem come açafrão sabe que mancha tudo, né? Que tu come aquele negócio, ele vem no teu corpo inteiro, é tipo glitter, assim, né? Tu tem 3 dias, tu ainda tá com glitter no corpo. E aí eu descobri que ele precisava de um trabalho ainda mais intenso para que a gente chegue na peça final sem manchar, sem soltar tinta, se molhar não vai soltar. Então, assim, todo esse processo de descobrimento está sendo feito agora durante a quarentena. Então, gente, quem quiser conhecer os meus produtos, me conhecer as nossas criações, é @pretacorbiju no Instagram, no Face Preta Cor Biju, e o nosso site, que é o pretacorbiju.com. Então, tem tudo lá, a gente está bem aberto, assim, às vezes as pessoas gostaram de uma amarração, mas queriam com a corda de uma outra cor, por exemplo, né? Isso pode ser feito, porque as peças são feitas individualmente, por encomenda. Então, assim, não é um estoque que, meu Deus do céu, tem que vender isso, senão vai ficar encalhado. Eu faço as peças de acordo com que as pessoas curtem também. Então, isso é muito legal. Naveguem por lá, descubram e me chamem. Viu, gente? Só se consegue com marca pequena, tá? Vocês não conseguem com as marcas Exatamente. grandes. Exatamente. Ai, Dani, que bom conversar contigo, foi muito bom. É bom Que sempre energia saber. boa que a gente tem, né? Isso aqui é um resgate, como disse o Jonas no último vídeo que a gente fez com ele, é um resgate do papo que a gente tem nas feiras. Só que, claro, nas feiras a gente está trabalhando, está com Só que na feira é meio outra correria, vibe, né? outra cabeça, mas é tão bom a gente conversar e rever assim as pessoas. Né? Isso aí. Muito bacana. Ai, gurias, muito feliz mesmo. Obrigada, de verdade. Espero que esse momento vocês consigam passar por ele também, com aprendizado, com coisas boas, que a gente se energize para estar de volta junto logo que possível, né? Com as nossas coisas e a nossa cabeça a milhão, como sempre. Isso, a conexão é a distância, mas ela fica. É duradoura. Que bom. E é tão bom levar isso para o público também, né? Porque nas próprias feiras, né? Às vezes tu vai num horário de mais movimento, por mais que tu converse com o pessoal das marcas ali, às vezes tu conversa mais sobre o produto, enfim, né? Mas é difícil né? A gente como marca sabe, é difícil parar e falar o que tu faz além da marca, né? Então tu tem, se tu vive só da marca. Então algumas coisas é difícil da gente chegar e colocar, né? E o pessoal gosta de saber, fica curioso, quer saber mais também sobre a pessoa, né? Como tu falou, né, Dani, quando tu tá tendo um pedacinho de ti naquele produto, né? De todas as características ali junto, né? E isso é bem importante também, o pessoal poder ter esse contato com vocês. Isso aí. Obrigadão, então, gurias. A gente que agradece a sua presença. Gente, esse foi o segundo Conexão Craft. Eu tô me sentindo aqui, a minha veia jornalística aqui de apresentadora do nosso programa vespertino, está maravilhosa. Mas tô adorando. A gente faz igual no jornal, que fica as repórteres dos outros países, assim, ó, dando tchau. E subindo a letrinha. Agora eu preciso aprender a fazer as letrinhas subir. E botar aqui assim, ó, gente. E aí a legenda aqui assim. Acessem o QR Code. Os contatos. Chegaremos lá. Dani, um beijo, obrigada. Pessoal, obrigada. Sigam lá, @pretacorbiju, tudo junto? Isso, tudo junto. Acessem lá o Instagram, @pretacorbiju. Um beijo.
Tchau, pessoal. Tchau.